Olá pessoal, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês estão assistindo. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Documentos de Identidade, como introdução para um capítulo que nós vamos ler na disciplina, que é o Vozes e Ecos nos Programas Escolares. Esse livro tem uma tradução em português, mas infelizmente eu peço desculpas, eu não encontrei. Eu vou estar trabalhando com a minha versão original em espanhol mesmo. O autor é o professor Mário Carreteiro. Ele é decano, é professor e decano da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Madrid. Ele se formou na Universidade Complutense de Madrid e tem trabalhado no campo, né, da psicologia cognitiva, da psicologia da aprendizagem. Ele também atualmente é professor da Flaxo, né, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, na sua sede da Argentina. E para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, a gente já havia falado também sobre o Manuel Castells, né, nós discutimos ele em outro momento. Como o Castells, o Carreteiro, ele é um pouco mais jovem, mas os dois cresceram sob a ditadura do Franco, né, do Francisco Franco, na Espanha. E o que marcou principalmente para o Carreteiro a sua trajetória nessa situação política foi a educação mecânica e autoritária pela qual ele passou, e ele sempre, como estudante, preocupado com a compreensão, com a reflexão, etc., e toda a demanda que ele fazia para esse sistema acabava retornando com uma orientação. Decore, memorize, é só disso que você precisa. Então isso acabou marcando ele, né, na sua carreira como profissional, e já no começo da sua atuação aí como pesquisador, como professor, ele se preocupou com os processos de formação do pensamento e com os aspectos cognitivos do desenvolvimento da aprendizagem. E aí, naturalmente, ele acabou encontrando na obra do suíço Jean Piaget um grande referencial para suas reflexões. Ele estudou até o doutorado na Espanha e fez também um estudo pós-doutoral no Canadá e nos Estados Unidos. Ele atua hoje como professor convidado em várias universidades europeias e latino-americanas, e ao longo da sua carreira ele se consolidou como um dos principais nomes da pesquisa do construtivismo, seja como frente de reflexão para entender como é que é o processo de aprendizagem, né? Seja como um programa, uma proposta para a modificação do ensino, principalmente das ciências sociais, que é o campo, que é a parte do conhecimento que ele mais se dedica, né? O ensino e a aprendizagem das ciências sociais e da história. Bom, ele também já dirigiu diversos projetos de pesquisa e, de certa forma, a partir dos anos 90, em 97, ele ganha a bolsa, né, de uma instituição internacional para estudar a questão da identidade nacional e vai fazer esse estudo na Espanha, na Argentina, vai fazer o desenvolvimento e o encaminhamento desses debates aí nesses espaços. E aí vai ter a continuidade de um processo que já havia começado das preocupações dele, que é uma transição dos aspectos cognitivos e das estruturas mentais e biológicas da aprendizagem para um outro aspecto, seria um aspecto contrário e complementar, que é o dos aspectos sociais, coletivos e políticos, né, que condicionam também aquilo que os estudantes aprendem. Bom, o prólogo ao livro é feito pelo professor José Álvarez Junco. Ele, do meu ponto de vista, ele tem uma leitura bastante pessimista e a gente tem que entender a crítica, a discussão, a reflexão que ele faz, as categorizações, a partir de um ponto de vista que não é o nosso. Ele está lendo a partir da Europa, da Espanha, e eu acho que assim que a gente lê o prólogo dele, a gente percebe a quantidade de diferenças que tem em relação à nossa realidade aqui sul-americana, mais especificamente brasileira. Bom, primeiramente ele vai dizer que a obra do Carreteiro vai se desenvolver na tensão, né, entre a história escolar e a história acadêmica. Ele vai dizer que existe uma situação conflitiva entre essas duas histórias, que elas estão distantes, né, e que a história escolar, portanto a gente tem que pensar assim, ele está olhando a história escolar espanhola, a história nacional espanhola, portanto, que é ensinada, ela vai negar e vai hostilizar os outros, né, os não espanhóis.
E ele vai dizer que, no final das contas, né, a história que é ensinada na escola ela tem essa característica na visão dele. A história sempre ela vai ser, né, dizer que nós somos os bons, nosso grupo nacional, e os outros, eles são, de alguma forma, as pessoas que são os não nós, né, esses outros sempre significam aí uma ameaça ou são colocados numa condição de inferioridade, porque, afinal de contas, essa nacionalização da história tem a função de fazer o que a gente queira ser da nossa própria nacionalidade. Isso ele falando lá da experiência espanhola, né? E ele vai dizer assim, esse tipo de história necessariamente é um processo de falsificação e de pouca racionalidade. E ele vai dizer que o nacionalismo funciona assim mesmo, né? Ele vai citar uns pesquisadores clássicos aí do nacionalismo, dos teorizadores mais antigos do nacionalismo, que é o Ernest Renan, que ele vai dizer que a história nacional é a deformação da verdadeira história. E tem lá o seu fundo de razão, né? Porque se a gente conhecesse a história nacional a fundo, isso seria, né, como razoavelmente sério para o nosso processo de relacionamento e de afetividade com a nação. Essa é uma questão que a gente tem que botar em consideração também, né? O aspecto de, vamos dizer assim, uma história positiva sobre a nossa identidade coletiva, ao qual a gente queira se associar. E a história nacional, né, como diria lá né, o sujeito que disse que é bom que o povo não saiba como são feitas as leis e as salsichas, né, o alemão lá. E aí o Renan, que é o francês, vai dizer, é bom que o povo também não saiba como que é a história da sua nação. Porque se ele souber tudo, né, e não só a versão positiva, a versão publicável da história nacional, ele também não vai se identificar com a própria nação. É uma coisa que a gente vai voltar a discutir, vai voltar a questionar. Quer dizer, eu só posso ter uma formação e uma afetividade com a minha nação se houver uma versão positiva? Ou será que a coisa não é exatamente assim, né? Quando a gente pensa no caso brasileiro, nós pensamos ali no regime militar, né, na situação pós-regime militar, o que a gente verifica, o que eu verifiquei, porque eu estudei na escola nesse período, né, logo depois do regime militar, durante o regime também, fiz o ensino, séries iniciais durante o regime militar, e o meu ensino médio ele aconteceu exatamente, né, eu entrei no ensino médio em 86, portanto, 85 tinha formalmente acabado a ditadura no Brasil. E aí eu fiz, né, 86, 87, 88, os 3 anos do ensino médio. E o que a gente percebia ali, já como estudante, depois também como professor, o que vinha vindo de materialidade, discussão dos professores, era uma espécie de vingança contra essa versão romântica e toda protegida, né, toda publicável, toda bordadinha, com papel crepom, da história nacional. Ou seja, a gente começou a ver cada vez mais uma visão que mostrava, de certa forma, uma crise de identidade, né, com os aspectos de vergonha, de ridículo, de violência que marcavam, né, a história do Brasil. Diziam para a gente, olha, o Brasil é isso. Primeiro tem uma coisa, sempre esconderam isso de vocês, e agora está ficando escancarado que o Brasil é vergonha, ridículo, violência, né, a nossa história é uma história da qual não dá para a gente se orgulhar. Então era uma espécie de reação contrária, né, com a mesma força, com a mesma intensidade, aquela história toda penteadinha, né, toda arrumadinha, toda maquiada, que o regime militar acabava impondo para a escola. Então, essa nossa experiência nacional já difere um pouquinho dessa experiência espanhola que o Runco vai estar colocando nesse prólogo aí do livro. Aí ele vai dizer que as identidades nacionais, né, que as histórias nacionais, na verdade, elas são sempre o resultado desse embate entre a história da universidade, que seria uma história científica, racional, que não gera identificações, mas que gera reflexões, raciocínios, etc. E essa história da escola, que seria sempre uma história afetiva, uma história irracional, e ele vai mais longe. Essa história da escola, para ele, ela forma uma identidade assassina. Para ele, a identidade nacional é uma identidade assassina, porque, em princípio, nós, a partir da definição nacional, nós sempre estamos querendo eliminar qualquer ameaça à nossa nacionalidade. Então, o estrangeiro passa de ser, de certa forma, um inimigo, e aí eu crio essa potencialidade de uma identidade que é assassina. Eu acho também que essa leitura é uma leitura que a gente pode discutir, porque não necessariamente a história acadêmica, na nossa experiência, ela é sempre racional, crítica, etc.
e também não necessariamente que a história escolar, no caso brasileiro, assume essa característica de defenda a nação de qualquer jeito, não importa o que a nossa nação tenha feito, o que ela signifique, né, errado ou certo, esse é o meu país e eu vou defender ele em qualquer situação. E aí ele vai estabelecer que essa é a questão do livro, né, e que os estudos que vão ser desenvolvidos ali são para tentar entender esse fenômeno da relação entre a história ensinada na escola, a formação dessa identidade nacional discutível, que é necessária de discussões, de mais aprofundamentos, e aquilo que poderia oferecer uma história acadêmica mais crítica, né, mais, vamos dizer assim, isenta, mais racional. Então seria esse confronto, e aí fazendo esse estudo sair do impasse que eles se sentiam ali na Espanha. Eu acho que, de certa forma, eles pensam assim, Espanha, Europa, Estados Unidos, e a gente tem que olhar para isso de uma perspectiva, de certa forma, distanciada e crítica, porque não necessariamente é a mesma experiência do que a nossa. Para caracterizar essa discussão, o Carreteiro vai utilizar duas imagens, né, de linguagem que são bastante interessantes. O primeiro seria aquele espelho da madrasta da Branca de Neve. Então, a madrasta seria a história nacional, e ela perguntaria para o seu espelho, que seria o ensino de história, né, ó espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E a história ensinada na escola responderia, não, tu és a mais bela, em todas as partes não existe ninguém mais belo que você. Então, de certa forma, isso seria, né, eu acho uma imagem muito interessante para representar essa relação entre nação, a sua busca de nacionalismo que constrói esse espelho, e esse espelho, né, no caso, o ensino de história escolar, repetindo, né, devolvendo para essa nação que essa nação é a melhor entre todas, a mais bela entre todas, aquela a qual nós devemos nos associar para nos orgulhar. Isso, então, de uma base nacionalista e romântica, né? Ele vai dizer que essa versão, essa leitura de história nacional, ela surge no século XIX, diante do próprio processo de modernização. Quer dizer, as pessoas moravam em pequenas localidades, né, moravam em aldeias, moravam na zona rural, e de repente, não exatamente de repente, né, mas ao longo desse processo de modernização, que é administrativo, de transportes, industrial, econômico, etc., faz com que esses lugares iniciais das pessoas se desloquem. Então, grande parte das pessoas vai se mudar para grandes centros, as relações vão se modificar, a relação com a religião também, ela se fragiliza, porque antes era uma coisa absoluta, né, a relação das pessoas com a religião, e isso começa a se relativizar, e isso vai gerar uma crise de identidade nas pessoas, e o nacionalismo, né, o oferecimento de uma identidade nacional, para cimentar aquela identidade que se perdeu, que seria a identidade familiar, a identidade religiosa, a identidade local, né, em relação à aldeia ou em relação à região rural em que a pessoa vivia, ou a pequena cidade, etc. Então, para cicatrizar essas perdas todas, surge o nacionalismo, e a história ensinada na escola participa disso. De novo, vou abrir um parênteses. No caso do Brasil, não é isso. A gente tem uma modernização sem que essa história nacional chegue na maior parte da população, porque o Brasil traz um caso aí de democratização e universalização do acesso à escola muito tardio. Enquanto a América Latina, em geral, ela universalizou o acesso, pelo menos às séries iniciais, né, à educação fundamental, no século XIX, o Brasil só vai universalizar isso nos anos 90 do século XX, né, na época ainda do Fernando Henrique Cardoso. E isso, assim, a gente muito tropeçando, muito cheio de problemas. Então, a gente não pode dizer que no Brasil esse processo aconteceu. Quer dizer, essa história nacional romântica, né, esse espelho da madrasta da Branca de Neve, ele não foi oferecido, né, para formar a identidade de toda a população. A nossa nacionalidade vai ter características bem diferentes, porque isso não acontece. Do meu ponto de vista, isso não acontece na nossa história e com a nossa população. Então ele vai dizer, né, no caso da Espanha, para um país no qual isso aconteceu, quer dizer, eu tive uma universalização do acesso à escola, e na escola se ensinou esse tipo de história, essa história do espelho, né, da madrasta da Branca de Neve,
isso vai acabar funcionando como um trabalho afetivo, um trabalho de memória, e não necessariamente um trabalho de uso da história para a formação de uma razão crítica. E aí, né, essa história ensinada na escola vai ajudar a formar um pensamento, uma versão dominante, que mais para frente, não nesse livro, mas em obras posteriores, ele vai chamar de narrativa mestra, né, que seria ou em inglês uma master narrative, que vai acabar sendo escrito também no mundo anglo-saxão. Então, essa narrativa mestra da nação, ela estaria fundamentada para a formação dessa identidade e para a superação dessa crise. Qual que é o preço que se paga? A história acadêmica, que seria aquela história racional, né, que vai levantar ali as coisas no passado que dividem a população, que não tem uma questão assim tão de unificação, mas tem mais de buscar as coisas mesmo, né, buscar, aí fazer, como diria o Bouvene, o inventário das diferenças. Então, essa abordagem crítica que está presente na história acadêmica ficaria perdida, não seria encontrada na história que é ensinada nas escolas. Então, a questão que vai acabar aparecendo no livro, vai acabar predominando no livro, eu vou tentar aqui fazer uma tradução simultânea do espanhol, né? Porque a história continua assumindo essa função romântica e aglutinante, cada dia mais contrária à vocação crítica esgrimida pelo discurso escolar contemporâneo. Se trata de uma contradição ou de uma articulação fundante e significativa entre história, escola e nação, da qual não se pode ainda prescindir ou dispensar. O que ele vai argumentar é o seguinte: depois de todos os avanços que a gente teve nos estudos ali da psicologia da aprendizagem, das reflexões sobre a didática da história, das ciências sociais, quer dizer, depois de tudo isso que vai ser discutido lá na Espanha e nos outros lugares, né, na Alemanha, na França, mais tarde no Brasil, sobre o ensino de história, tudo isso vai colocar uma nova demanda para o ensino e dizer assim, olha, esse ensino tem que formar o cidadão crítico e autônomo, não tem que formar o sujeito que ame a sua pátria, né, que fique, né, embasbacado aí pelas belezas e pelas grandes glórias do passado. Então, apesar de todo esse esforço de formação dos professores, de mudança dos livros didáticos, ele diz que, na experiência dele, na Espanha, e também na Argentina, que ele vai ser ele vive entre Espanha e Argentina, estuda esses dois casos, ele vai dizer, olha, essa versão romântica, aglutinante e afetiva da história nacional, ela continua sendo a versão predominante, a versão que mais aparece na escola, principalmente nas séries iniciais, e no ambiente externo à escola. Então isso vai acabar forçando uma situação em que esse pensamento crítico que a história quer trazer acaba encontrando uma situação escolar na qual ele não pode se desenvolver. E ele vai acabar considerando também, como ele escreve esse livro, né, no comecinho dos anos 2000, e esse livro vai ser publicado, se não me engano, em 2007, vai sair na Espanha e na Argentina, ele vai falar, nós estamos vivenciando um processo de globalização que obriga uma recolocação das identidades políticas e das identidades subjetivas no planeta inteiro, porque, né, o que a modernização fez, quebrando, né, aquelas identidades locais, rurais, de aldeia, de pequenas cidades, né, de família, de igreja, e levando isso para uma abordagem nacional, agora a globalização está quebrando também, né, ela também está quebrando essa identidade nacional e oferecendo identidades pós-nacionais, ou impondo identidades pós-nacionais para as pessoas. E daí esses polos que vão se opor nesse processo, além dessa resistência, né, dessa história nacional, nacionalista romântica, é um humanismo de perspectiva crítica, e até ele não fala isso, mas eu imagino que por trás tem uma ideia, vamos dizer, até internacionalista, né, uma identidade trans ou supranacional. E ele vai dizer que então essas são as duas coisas que estão em confronto hoje. E aí ele vai falar das abordagens, né? Ele vai dizer que, para a gente entender como é que isso está acontecendo, a gente tem que entender o que está acontecendo com o ensino de história na antiga União Soviética, no caso, nos países que eram da área de influência da antiga União Soviética, nos Estados Unidos, no México, na Espanha, na Alemanha, na própria, não sei se já falei Argentina, mas, enfim, ele vai propor esse programa de estudos, né, de olhar como está a situação do ensino histórico em todos esses países no contexto dessa nova crise, né, dessa nova formação aí de identidade.
Esse livro é um livro que vamos dizer assim, ele faz a fronteira entre duas fases da pesquisa do carreteiro. Na primeira fase, ele se dedicava muito mais à dimensão da aprendizagem como aspecto cognitivo, né, a formação da inteligência, a formação dos conceitos, a dimensão talvez até biológica, o papel da idade, do desenvolvimento do pensamento, da cognição do estudante para que ele pudesse aprender. Então você percebe assim que é uma abordagem muito mais psicológica da aprendizagem, muito mais individual da aprendizagem, e esse livro é uma fronteira, né? Um momento em que ele passa dessa reflexão para entender ensino de ciências sociais e ensino de história, de uma abordagem psicologizante, ou de uma psicológica, né, individual, para uma abordagem que passa a ser política, social, no processo de tentar entender as relações entre indivíduo e cultura, ou seja, tem alguma coisa a mais na aprendizagem que a psicologia, né, que o estudo do desenvolvimento não consegue dar conta, e aí ele vai, na verdade, mudar o programa de estudos dele ao longo da sua vida, para tentar abordar esse fator a mais que vai explicar por que apesar das questões psicológicas, desenvolvimento, cognição, tem alguns outros fatores que explicam que as pessoas aprendem ou deixam de aprender. Então aí, no capítulo 1, ele vai fazer o estabelecimento de marcos teóricos, de marcos conceituais e marcos históricos sobre os vários sentidos da história. E ele vai desenvolver 3 âmbitos, né, no qual a gente aprende a história. Seria o âmbito escolar, que é o primeiro que a gente toma contato, o âmbito cotidiano, que seria não escolar, mas um espaço em que a história está acontecendo, meios de comunicação de massa, patrimônio histórico, entretenimento que tem tema e conteúdo histórico, e, por fim, o âmbito acadêmico. E vai mostrar que não são coisas que são estanques, né, separadas entre si, mas são esferas que têm uma interação, uma interatuação para a formação das pessoas. E ele vai procurar entender essa complexidade. Ou seja, em vez de entender somente a história que se aprende como aquilo que alguém planejou e colocou no currículo e que se aplicou para o estudante aprendeu, essa consideração do que é a história na sociedade abre essa perspectiva e vai dizer que o que a pessoa aprende não é aquilo que a escola ensina, que o currículo ensina, mas é a interação entre dentro da escola, fora da escola e na universidade. Porque até as coisas estão interagindo entre si. O que se estabelece como currículo também vem daquilo que se pensa como história lá fora, né, no campo cotidiano ou popular do conhecimento histórico. Daí a gente vai ler o capítulo 2, que é a primeira fase de um projeto. No capítulo 2 ele vai falar dos Estados Unidos, vai começar falando, na verdade, da Estônia, né, que é um país de influência da União Soviética. Não sei nem se não era uma das repúblicas que formavam a União Soviética, agora me falta essa informação, depois a gente confere. Mas, enfim, vai pegar essa dimensão do leste europeu, Rússia, proximidades da Rússia, que é o caso da Estônia, vai falar da Alemanha, principalmente da Alemanha Oriental, né, como que vai mudar o processo aí na unificação alemã, o processo de ensino de história, vai falar dos Estados Unidos, México, e depois vai entrar na questão da Espanha. Na verdade, ele vai acabar entrando ali em Japão, Argentina e Espanha no 3º capítulo, né, que é o seguinte, é esse que a gente vai fazer a leitura. Para daí, no capítulo 4, no capítulo 5, ele chegar a entender as ligações entre esses processos todos, né, como que isso configura o ensino atual da história, e começar a pensar que alternativas a gente tem, né, quais são as perspectivas que a gente busca em termos críticos, multiculturais e também de consideração dessa realidade pós-moderna. Uma coisa que me chama a atenção, antes da gente encerrar, são as relações perigosas que ele vai colocar entre nacionalismo e infância. Porque tudo que a gente está falando tem a ver aí com aspectos, vamos dizer assim, de inteligência, né? De uso da razão. Mas ele fala assim, pois é, e isso não é ele que fala, mas também o Marc Ferron, uma obra parecida com essa, eu diria até que é uma obra predecessora dessa, que é Como se conta a história às crianças no mundo inteiro.
que é esse livro aqui também. Eu tenho a versão em espanhol também, né? Ele também tem uma versão em português, mas acho que foi uma edição portuguesa, então também não é muito fácil de achar. E se não roubaram, eu sei que tem na biblioteca pelo menos que tinha, né, na biblioteca da UEPG, mas ela ficou muito tempo sem o controle de entrada e saída de livros, e aí a gente sabe que muitos livros bons que a gente tinha ali naquela biblioteca acabaram desaparecendo, infelizmente. Mas eu não sei se eu vou achar o trechinho, mas vou tentar lembrar de memória. Eventualmente eu posso ter marcado. Ah, não, tá aqui, ó. É bem assim, o prefácio, a primeira frase. Vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Ele diz assim, ó, o Mark Ferro: não nos enganemos. A imagem que temos de outros povos e até de nós mesmos está associada à história, do modo como ela foi ensinada para a gente, do modo como nos contaram para a gente quando éramos crianças. Ela deixa sua marca em nós, para toda a existência. Sobre esta imagem, que para cada um é um descobrimento do mundo e do passado das sociedades, se incorporam de imediato opiniões e ideias fugidias ou duradouras como um amor. Ao mesmo tempo, permanecem indeléveis as marcas de nossas primeiras curiosidades e de nossas paixões. Esse trechinho do Ferro ilustra muito bem aquilo que o Mário Carrequino está tentando expressar, que é o seguinte: quando a gente está formando a nossa personalidade, né, as coisas se agregam à nossa personalidade, mais por sentimento, por impressão, né, por marcas, né, como o Ferro está falando aqui, do que por pensamentos. Então, se a gente for ensinar a história nacional, numa perspectiva nacionalista, na primeira infância, isso vai marcar de tal forma o pensamento, o sentimento da criança, que talvez depois as questões racionais não consigam modificar, não consigam trazer uma outra abordagem. Portanto, é um perigo muito grande, né? Exige muito critério lidar com essa dimensão do nacional e do nacionalismo na primeira infância. E lá na Espanha, vocês vão ver na entrevista que eu coloquei, nas referências ali no texto, né, do blog sobre o... Posso até colocar também aqui na descrição desse vídeo, também aqui no YouTube, em que ele está dando uma entrevista em 2015 para o La Nación, se não me engano, lá na Argentina, e ele vai falar, né, dessa questão de que o ensino nacionalista para a infância, né, para os primeiros anos de vida da criança, na Espanha foi suprimido. Então eles fizeram todo um esforço para retirar qualquer dimensão desse nacionalismo, por conta, inclusive, eu acho, da própria história deles, né? A Espanha é a agregação de uma série de pequenas comunidades regionais, e a Espanha também teve numa situação de uma grande belicosidade interna e externa. Por mais que ela tenha permanecido neutra na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Espanha teve a sua própria carnificina da Segunda Guerra Mundial, que depois acabou acontecendo na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil Espanhola, né, que é anterior ali à Segunda Guerra Mundial, que você vai ter um confronto entre comunistas, anarquistas, republicanos, progressistas de um lado e os nacionalistas do outro, né? E os nacionalistas vão acabar instituindo, vão vencer essa guerra, desculpa o spoiler, vão dar uma característica bastante fascista para essa ditadura. E não por acaso eles vão ter um grande apoio do Hitler e dos nazistas, né? Esses nacionalistas que vão vencer a guerra e vão estabelecer a ditadura do Franco, que vai durar ali quase que até os anos 1970, ou até os anos 1970. Então, na Espanha se tem isso, né? Para mais ter infância não se faz propaganda nacionalista. No Brasil se faz, mas a nossa história é bastante diferente. A pergunta é quem está fazendo certo, né? Se são os espanhóis ou se são os brasileiros. Mas enfim, gente, eu acho que vamos dizer assim, essa fala que eu fiz aqui é para estimular vocês a fazer a leitura desse segundo capítulo. Como sempre, eu não entrei nas discussões propriamente ditas desse capítulo 2 que a gente vai ler. A função de fazer isso agora é a própria leitura de vocês e o nosso debate no blog e a nossa discussão na aula síncrona, né, online. Então, acho que é basicamente isso, gente. Obrigado por assistirem o vídeo e uma boa leitura e uma boa discussão para todos nós.